Nós voltamos, segundo bloco, já temos música hoje do conjunto musical Uai Brás, um quinteto de trombones, desculpem, sax, não, também não é, trompetes, com a música Machixe da Família, de Silvério Pontes e Chico Nacarate. Vamos ouvir.
Muito bem, muito bonito. Nós vamos então, eu vou ler aqui o número 41, como eu prometi, depois vou fazer alguns comentários. O 41 diz assim: ao mesmo tempo, as enormes e rápidas mudanças culturais exigem que prestemos constante atenção ao tentar exprimir as verdades de sempre, numa linguagem que permita reconhecer a sua permanente novidade. É que, no depósito da doutrina cristã, uma coisa é a substância e outra é a formulação que a reveste. Por vezes, mesmo ouvindo uma linguagem totalmente ortodoxa, aquilo que os fiéis recebem, devido à linguagem que eles mesmos utilizam e compreendem, é algo que não corresponde ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Com a santa intenção de lhes comunicar a verdade sobre Deus e o ser humano, em algumas ocasiões, damos-lhes um falso Deus ou um ideal humano que não é verdadeiramente cristão. Deste modo, somos fiéis a uma formulação, mas não transmitimos a substância. Este é o risco mais grave. Lembremo-nos que a expressão da verdade pode ser multiforme, e a renovação das formas de expressão torna-se necessária para transmitir ao homem de hoje a mensagem evangélica no seu significado imutável. Aqui, esse parágrafo tocou num espinheiro. Eu diria que isso aqui não tem muita solução à vista. A maneira como é dito parece que é uma coisa simples, mas não é simples. A ideia que está aqui é que nós temos um conteúdo de verdade e que esse conteúdo de verdade se reveste de formas expressivas, de formulações com as quais esse conteúdo é transmitido. E que estas formulações, elas culturalmente podem ficar inadequadas entre quando foram formuladas e no momento de sua transmissão. E, portanto, para se manter o conteúdo, tem que se mudar a expressão em determinados casos e em vários casos. Assim, falado parece muito interessante e parece muito fácil. É como se nós tivéssemos uma boneca e essa boneca tivesse que ser vestida com roupas. Aí esta boneca, no ano 1500, ela se vestiria das roupas daquela época. Quando chegasse em 2014, você tira aquelas roupas e põe roupas atuais. Daí você poderá, evidentemente, estabelecer uma comunicação com aquela boneca, no sentido, não é comunicação humana, no sentido de que ela vai expressar alguma coisa. Por exemplo, Yves Saint Laurent, ele tem as suas roupas, etc., ele veste o seu manequim para mostrar as roupas que ele está produzindo nos dias de hoje. Mas este manequim, ele pode servir para hoje como poderia ter servido há 1000 anos atrás. O que mudou foram as roupas, o manequim não mudou. Mas não é assim na nossa experiência humana. Na nossa experiência humana, a coisa não é tão... É só trocar a roupagem que resolveu o problema da mensagem. Não, não é. No nosso caso, a verdade e a sua expressão, os limites de como se pode trocar esta roupagem, esta expressão, sem mudar o conteúdo, não são estabelecidos de maneira clara. Essa foi a luta do Papa Bento XVI. A luta dele o tempo todo foi exatamente aprofundar esta questão aqui colocada de maneira muito simples. E vem outro elemento complicador. O elemento complicador é o seguinte, é que a verdade em si é imutável, mas o tempo, o ano 1300 e 2014,
é este tempo que deve ser observado na nova formulação da verdade. Olha, eu poderia dizer o seguinte: se a gente pensasse no ano, por exemplo, 900 da era cristã e o ano 1300, é possível que isso seja verdade. Se nós pensarmos em Santo Agostinho, no século IV, e pensarmos em São Tomás de Aquino, século XII, bastava realmente mudar a expressão, como de fato foi mudada. Agostinho se expressava dentro de uma visão filosófica platônica e neoplatônica, e Tomás de Aquino se expressava numa visão que tinha mudado no Ocidente a partir do ano 900. Mudou-se de uma cultura platônica e neoplatônica para uma cultura aristotélica, que produziu o mundo da ciência, da tecnologia, da filosofia e assim por diante, da filosofia ocidental. Era possível isso com esses dois parâmetros, porque bastava mudar o enfoque e a linguagem. Mas, de 1600 para 2014, não é o tempo que influencia mais. Aí, a cultura nova que começou a acontecer a partir de 1600, que nós chamamos de modernidade, foi aguçando cada vez mais o individualismo. E, portanto, não é mais o tempo, é o próprio espaço. Nós temos dentro da nossa igreja, por exemplo, eu tenho colegas padres que pensam completamente diferente de mim, que a expressão deles e a minha expressão não batem mais. Mesmo que se mude a expressão de algum tempo para cá, a mesma expressão nos dias de hoje para mesmas pessoas que muitas vezes vivem na mesma cidade, não bate mais. A mesma expressão fala A para um e X para outro. Numa mesma família, a mesma expressão fala A para o filho e fala X para os pais. E aí vai. Portanto, como mudar a expressão? Então, teríamos que adaptar uma expressão de 15 bilhões de pessoas no mundo inteiro para que se possa compreender? Então, aqui nós começamos a entrar numa dificuldade muito grande quando parece que esta frase aqui do parágrafo 41, o 42 nós vamos ver depois, ajuda um pouco a resolver esta antinomia, esta contradição, mas não é também muito suficiente não. Ou seja, hoje nós estamos numa situação muito difícil. Vocês vejam, por exemplo, com isso que o Papa está falando aqui lembremos-nos de que a expressão da verdade pode ser multiforme. E aqui ele não está falando por conta própria, ele está citando aqui exatamente, deixe-me ver o número que está sendo citado, o número 44, vamos ver aqui, número... Deixa-me ver onde está falando. 44. O número 44 vai dizer, vai se referir a São Tomás de Aquino. Isso é muito interessante. Bom, eu vou continuar comentando isso. Em São Tomás de Aquino se pode afirmar isso, mas nos dias de hoje é um pouco complicado. Simplesmente nós temos que ir além, temos que entender um pouco mais. É um problema subjacente. Voltamos daqui a pouquinho para o terceiro bloco do Questões de Fé.